E se eu te disser que o Brasil já projetou e construiu suas próprias locomotivas? Bora conhecer essa história? EFCB 345 Mauá. Em 1937, a Estrada de Ferro Central do Brasil entrega para o tráfego a locomotiva 345, uma Pacific 462, com um desenho bem peculiar. Segundo noticiado na revista Brasil Ferrocarril, de fevereiro de 1937, a locomotiva teve a sua construção iniciada em 1934, em São Paulo, nas oficinas do Norte, sendo concluída 3 anos depois. Ainda segundo a revista, a locomotiva foi construída com um tender moderno, e possuía inclusive banheiro para sua tripulação. A locomotiva foi batizada como Mauá, em homenagem ao pioneiro das ferrovias no Brasil. E estavam previstas a construção de outras 5 locomotivas iguais, o que infelizmente nunca aconteceu. Pouco se sabe sobre a carreira da 345 na Central do Brasil, somente que consta como desmanchada em 1963. As 280 da Mogiana. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro já tinha uma tradição consolidada na modificação e construção de locomotivas desde o início dos anos 1900, inclusive participando da exposição do Centenário da Independência do Brasil no Rio de Janeiro em 1922. Em 1938, a companhia estava necessitando de mais locomotivas, e a saída foi a construção de 3 locomotivas do tipo 280. Essas locomotivas ficaram prontas em 1939 e foram numeradas como 664, 665 e 666. Pouco se sabe sobre o desempenho delas. O que se sabe é que constavam como ativas nos relatórios da companhia até o ano de 1949, tendo provavelmente sendo baixadas nos anos 1950. Infelizmente, nenhum exemplar foi preservado. EFCB BB 2001 Ferro de engomar. Nos anos 1930, a Central do Brasil começa um amplo programa de modernização, que incluía a eletrificação dos trechos do subúrbio do Rio de Janeiro. E as empresas responsáveis pela eletrificação eram as britânicas Brown Boveri e Metropolitan Vickers. O projeto original previa o término da eletrificação e o recebimento de todos os trens unidades adquiridos até o fim da década de 1930. E, infelizmente, isso não aconteceu. Em 1939, apenas um terço dos trilhos estavam eletrificados. Dos 20 trens unidades adquiridos, a central recebeu apenas 4, e as peças de reposição para todas as 20 unidades. Essa situação, que já parecia caótica e desesperadora, piorou ainda mais com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, que obrigou os fabricantes britânicos a abandonarem o contrato e focarem no esforço de guerra inglês. E diante de todas essas dificuldades, o engenheiro Alberto Kempf Fiuza elaborou um estudo e posteriormente um projeto da construção de uma locomotiva elétrica usando as peças sobressalentes dos trens unidades. Aprovado o projeto, em apenas 90 dias fica pronta a locomotiva de número 2001, com um desenho bem peculiar, de corpo fechado e cabine central, que logo foi associado ao antigo ferro de engomar. Possuía rodagem BB e desenvolvia cerca de 610 HP, pesando apenas 48 toneladas. Segundo as estimativas da época, a locomotiva custava 50% do valor de uma locomotiva importada de igual potência. A sua viagem inaugural foi em dezembro de 1939, entre as estações de Dom Pedro II e Nova Iguaçu. Ela desenvolveu uma velocidade de cerca de 60 km por hora, com seu desempenho superando as expectativas. Após o término da Segunda Guerra, a central retomou seus projetos de eletrificação, e a única locomotiva construída foi demolida em 1975. Locomotiva Presidente Vargas. Ainda na Central do Brasil, ativada pelo projeto da Ferro de engomar, ela elaborou um ambicioso projeto de construção de uma locomotiva diesel elétrica. Assim, entre 1944 e 1945, ficava pronta a locomotiva de número 4000. A locomotiva chamou muita atenção pelo seu desenho aerodinâmico, lembrando muito o trem M1000 da Union Pacific. E falando em Union Pacific, nem preciso comentar desse escudo aqui na frente, né? São poucos os dados sobre essa locomotiva. O que se sabe é que ela utilizava 4 motores diesel de 600 HP, tinha rodagem BB. O desempenho dela, infelizmente, não foi dos melhores, sendo baixada e desmontada no início dos anos 1950. As Marcelinas.
Nos anos 1960, ainda existia na Central do Brasil um trabalho que ainda era feito pelas locomotivas a vapor, a manobra em oficinas. Essas locomotivas, normalmente as pequenas, de manutenção menos complicada, já sentiam o peso da idade. A saída óbvia seria a substituição dessas locomotivas por novas, mas com o caixa da nova companhia estatal apertado. E como esse trabalho exigia locomotivas específicas de baixa potência, a gestão da rede ferroviária não via como prioridade a aquisição de novas máquinas para esse fim. Até que em 1968, ao percorrer os almoxerifados das oficinas do Horto Florestal, em Belo Horizonte, o engenheiro Romero Alves Ferreira se deparou com alguns conjuntos compostos de motores diesel e motores elétricos que estavam prestes a ser descartados e cogitou a ideia de construir uma locomotiva. Autorizado pelo engenheiro-chefe da oficina, Romero buscou mais materiais no próprio pátio. E em 45 dias de muito trabalho e horas extras, a partir do truque de um trem-unidade série 100, cabine de uma antiga locomotiva a vapor e parte do estrado de um carro de passageiro, surgiu uma pequena locomotiva de bitola métrica, sendo apelidada pelo próprio ferroviários de Brasinha. A pequena Brasinha logo surpreendeu, sendo capaz de tracionar 9 vagões vazios e, inspirado pelo sucesso do projeto, a divisão central da rede decidiu aproveitar os outros 4 conjuntos de motores e fazer mais 4 locomotivas, delegando ao engenheiro Marcelo Benevides a missão de tocar o projeto. Em 1970 fica pronta a primeira locomotiva, uma pequena de bitola larga, mantendo a receita de aproveitar os truques da série 100 baixados, porém agora com uma nova cabine e no caso específico dessa unidade um pequeno guindaste para auxiliar nos trabalhos internos. Essa unidade foi apelidada de Cafona. Entre 1971 e 1972 ficaram prontas as outras 3 unidades, sendo mais uma de bitola larga e as 2 últimas de bitola métrica. Em homenagem ao engenheiro Marcelo, elas foram apelidadas de Marcelinas. A pioneira Brasinha, infelizmente, foi baixada nos anos 1970. As 2 unidades de bitola larga passaram da gestão da rede para a MRS Logística, que as devolveu para o DENIT. E das unidades de bitola métrica, uma sobreviveu, estando hoje sob responsabilidade da BPF em Cruzeiro, São Paulo. O MM21C da ALL. Falar de ALL é sempre meio complicado, mas ela possui o mérito de ter feito experiências bem interessantes. Inclusive, caberia até um vídeo sobre isso. Uma dessas experiências junta o estrado de Movinte C, truques e dinâmico de GT22 e 3 motores Scania. E assim surge a UMM21C, unidade de múltiplos motores. Essa locomotiva é baseada no conceito Genset, que é esse trem feio aqui, ó. A UMM21C entrou em serviço em 2008, sendo desativada 2 anos depois, em 2010. Segundo relatos, ela sofria com problemas de superaquecimento e desempenho com trens mais pesados. As 462 da RMV. A Segunda Guerra Mundial também impactou muito a rede mineira de viação, que no ano de 1942 optou pela construção de locomotivas. A história dessas 2 unidades é bem interessante. Reza a lenda que João Morato de Faria, mecânico-chefe das oficinas de Divinópolis, ao ver o projeto feito pelo engenheiro-chefe, disse: "Não vai funcionar". Mas mesmo assim, o projeto foi levado a cabo pelo engenheiro e aprovado pela diretoria. Em 60 dias a máquina ficou pronta, confirmando a advertência de Morato. A locomotiva mal conseguia se mover. Diante do fiasco e da necessidade de locomotivos, a administração da rede mineira decide confiar a João Morato a missão de fazer essas locomotivas funcionarem. 30 dias depois, após refazerem o projeto de desmontar e remontar tudo, a locomotiva 339 fica pronta. Os testes da 339 foram um enorme sucesso, sendo depois disso ela levada até uma cidade vizinha de Divinópolis para trazer o noturno vindo de Belo Horizonte para aquela cidade, onde foi recebida com enorme festa. Após ser aprovado, foi construída mais uma locomotiva, a 340, seguindo as mesmas especificações da 339. Essas locomotivas prestaram bons serviços, tendo finais bem diferentes. A 339 infelizmente explodiu por descuido de sua tripulação por volta de 1955. Já a 340 felizmente foi salva e está exposta em frente às oficinas de Divinópolis, sendo um símbolo da resiliência e capacidade técnica dos ferroviários. E aí, gostou do vídeo? Comenta aí embaixo qual dessas locomotivas você mais gostou. Aproveita, curta, comenta e compartilha esse trem. Um forte abraço.